primeira leitura do livro do profeta Isaías é um relato da vocação profética. Não é um relato tradicional, porque todo relato vocacional tem 3 elementos: o chamado de Deus, a resposta do vocacionado e a missão que ele deve cumprir. A leitura que hoje nós ouvimos traz somente um elemento, que é a missão do profeta, ou seja, anunciar a boa nova, o evangelho. E para essa tarefa, Isaías recebeu a unção do Espírito. Isaías deve promulgar, em nome de Deus, um tempo de graça. Tempo de graça que consiste no consolo dos sofredores, na libertação dos oprimidos, na cura dos feridos da alma. Hoje nós celebramos o Dia Mundial dos Pobres. É exatamente para isso, né? Para anunciar a boa nova aos pobres. O profeta anuncia que, em vez da aflição, será oferecido aos sofredores o óleo da alegria, que será tirada a capa de tristeza, para que o povo seja revestido com o manto do louvor. Devemos nos lembrar que Jesus leu esta profecia na sinagoga de Nazaré para inaugurar o seu ministério público e para apresentar qual é sua missão, apresentar-se como o Messias. E ele começou dizendo: hoje se cumpriu esta palavra da Escritura que acabais de ouvir. Hoje se cumpre as palavras da Escritura que acabais de ouvir. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós ouvimos a mesma afirmação com a ordenação presbiteral deste nosso querido filho David. Hoje se cumpre esta palavra da Escritura que acabais de ouvir. Vamos ver juntos como essa Escritura se cumpre hoje. Sobre este nosso filho, invocamos o Espírito Santo. Para quê? Para que ele possa anunciar o Evangelho. O Evangelho aos pobres. Com a ordenação dele, Deus promulga um tempo de graça, um jubileu, através das suas mãos ungidas. A graça de Deus será derramada sobre todos, especialmente os mais sofredores. Ele vai receber o óleo nas mãos, terá as mãos ungidas, para consolar os que choram, para curar as feridas da alma, para dar liberdade aos que estão escravizados pelo pecado. Na celebração, ele será também revestido nos paramentos. É um manto festivo, a fim de presidir o louvor de todo o povo de Deus ao Senhor Deus. A nós é dado o privilégio de ouvir a Escritura. Não só de ouvir, mas também testemunhar como essa palavra se cumpre hoje. Por isso é bom que a gente preste atenção ao rito de ordenação. Os gestos, os ritos da ordenação, eles são muito bem pensados e não foram escolhidos de maneira aleatória. Todo o rito de ordenação está entremeado dos mistérios da profecia que nós acabamos de ouvir. Caro David, é preciso realizar a profecia de Isaías, proclamando a profecia com o eu de Jesus. A partir de agora, até o fim da sua vida, você irá pronunciar o eu de Jesus. Ele estará presente falando com o seu povo
e doando-se a Ele. Toda vez que você disser, isto é meu corpo, este é meu sangue, que eu derramo por vós. A partir da ordenação, você será o abraço misericordioso de Deus, quando você disser, eu te absolvo dos teus pecados. Vá em paz, não peques mais. Como padre, você dará a vida eterna, você dará a adoção filial, a herança divina, toda vez que você disser, eu te batizo. Que o povo possa reconhecer na sua voz a voz de Cristo. Que se manifeste nos seus gestos, o olhar, o toque, o abraço de Cristo. A segunda leitura é tirada da carta de São Paulo aos Coríntios. Nesta leitura, Paulo nos explica do que consiste o ministério sacerdotal. Para que a gente ordena padre? Paulo afirma a necessidade de uma autoridade dentro da comunidade. Uma comunidade que não tem uma autoridade não é comunidade, é uma anarquia. A autoridade é necessária. Mas uma coisa é a comunidade organizada, estruturada. Outra é a comunidade dominada por um tirano. A autoridade na igreja é um serviço a Cristo e um serviço aos fiéis. Versículo 5. De fato, não é a nós mesmos que anunciamos, mas a Jesus Cristo, o Senhor. Quanto a nós, apresentamo-nos como servos vossos por causa de Jesus. Quando este duplo serviço, serviço a Deus, serviço à palavra e serviço aos fiéis, quando este duplo serviço acontece, não há perigo de autoritarismo. Caro David, como servidor, a missão principal do padre é a de fazer. Versículo 6. Fazer resplandecer o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. O sacerdote é um espelho no qual a glória de Cristo resplandece. O que deve resplandecer em nós não somos nós mesmos. O que deve resplandecer em nós é a glória de Cristo. Em sua palavra, deve resplandecer a palavra de Jesus. Em sua vida, deve brilhar a vida de Jesus. As suas decisões devem refletir as escolhas de Jesus. Os seus pensamentos devem ser um reflexo dos pensamentos de Jesus. Os seus afetos devem ser sentimentos de Cristo. Quando o padre deixa de ser reflexo da glória de Deus na face de Jesus Cristo, ele começa a se colocar no centro das atenções, com discursos, com liturgias vazias e dissimuladas. É triste quando um sacerdote deixa de ser reflexo da glória de Deus na face de Cristo para se tornar uma representação vazia de si mesmo. É triste deixar de ser padre para parecer padre. Fazendo isso, procedemos conforme diz São Paulo, versículo 2. Quando a gente faz isso, procedemos com astúcia, falsificando a palavra de Deus. E Paulo continua nos advertindo, ele diz assim: trazemos esse tesouro em vasos de argila, para que este poder extraordinário seja de Deus e não nosso.
Quando, aos olhos dos outros, o padre apresenta o seu ministério dentro de vasos de ricas estruturas, de poder econômico e político, quando o sacerdote só se preocupa com a forma deslumbrante da liturgia, dificilmente poderá mostrar que esse poder extraordinário é de Deus. É por isso que o padre precisa apresentar a verdade de si mesmo. Qual é a verdade de nós mesmos? Somos vaso de argila, mas que carregamos o tesouro que é Cristo. O importante não é o vaso, o importante é o conteúdo, Jesus Cristo. Essa é a coisa maravilhosa do ministério sacerdotal. O ministério sacerdotal oculta e ao mesmo tempo revela, porque carrega dentro de si o tesouro que é Jesus Cristo. Nós ocultamos Cristo porque nós somos vaso de barro. Mas nos apresentando como vaso de barro, nós revelamos ainda mais o tesouro que nós carregamos. Paulo se considera vaso de barro. Ele é pura fragilidade humana, tornada ainda mais evidente pelas circunstâncias do seu apostolado. Paulo não é como Jeremias. Lembre, né? Jeremias tinha medo de não estar à altura da missão divina. Mas Paulo faz dessa sua inferioridade o motivo da sua missão. É o próprio fato de não estar à altura da missão divina que leva Paulo a se lançar com toda confiança na missão. Ele é o vaso de barro que carrega o tesouro. Assim, todos poderão constatar exatamente em sua fraqueza que o poder vem de Deus, não do vaso. Por isso, caro David, não desanimamos no exercício deste ministério que nos foi confiado pela misericórdia de Deus. Ao longo da nossa vida sacerdotal, vamos experimentar a nossa inadequação. Vamos experimentar essa distância entre o barro de nós mesmos e o tesouro que nós carregamos para os outros. Todos os dias, nós administramos coisas sagradas. Todos os dias, administramos os dons mais elevados, os mistérios da salvação. E todos os dias, experimentamos nossa miséria e o nosso nada. Essa distância, de fato, obscurece o tesouro de Cristo. E por isso, todos os dias devemos lutar contra as nossas limitações e pecados. Não é possível ser padre sem santidade de vida. Santificamos os outros e por isso estamos obrigados ainda mais a buscar a santidade para nós mesmos. Por outro lado, se a pobreza do vaso nos obriga a um combate espiritual, nunca devemos ocultar a nossa pobreza, pois através do vaso é que se torna evidente a preciosidade do tesouro. No Evangelho, nós descobrimos que o padre é um servidor como Jesus. O Evangelho nos põe diante do Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Alguns filósofos afirmam, estou aprendendo na minha época de filosofia, né? Alguns filósofos afirmam que a alavanca da história é a violência. Porque não há mudança profunda que não tenha sido arrancada por guerra, revolução, derramamento de sangue.
Eu tive um professor que disse que a melhor coisa para uma economia do país é entrar numa guerra. Porque isso ativa a economia do país. Será que isso é verdade? Se for verdade, isso é uma triste constatação. Hoje nós somos colocados diante de uma outra história, não a história da violência, a história da salvação. Nessa história, a alavanca que move não é a violência, mas o serviço. Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se o vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Na mentalidade mundana, a autoridade se identifica com o domínio de uns sobre os outros. Essa lógica de domínio gera uma disposição contínua para a luta pelo poder. Ser grande significa dominar os outros. Mas Jesus apresenta outra lógica, né? Nos põe diante de uma outra história. Essa lógica da autoridade como domínio, a essa lógica de autoridade como domínio, Jesus opõe uma outra, autoridade como serviço. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se o vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Entre os cristãos, o primeiro é aquele que serve. Grande é aquele que se entrega pelos outros. O maior, o primeiro é Jesus. Ele é o servidor por excelência. E ele não é somente um modelo, mas também fonte dessa autoridade como serviço. É por isso que nós vamos, daqui a alguns momentos, fazer a imposição das mãos, gente. A imposição das mãos é para isso, para transmitir um poder sagrado. Mas é o poder de Jesus, é o poder do serviço. Na igreja, ninguém se autoproclama autoridade. Ninguém se autoproclama bispo. Ninguém se autoproclama padre ou diácono. Na igreja, ninguém se autoproclama bispa. Não é? Nós somos feitos por outros. Nós somos tornados participantes da autoridade de serviço de Jesus pela imposição das mãos. A imposição das mãos realiza a transmissão do poder de Jesus. Assim, os cargos de autoridade são uma participação na autoridade de Cristo pelo dom do Espírito Santo. Não temos poder próprio, nem conquistamos o poder por nossos méritos. Recebemos o poder, que é de Deus, e permanece de Deus. E nós um dia vamos ter que prestar contas disto, do modo como nós exercemos o poder que é de Deus. A Deus deveremos prestar contas. Caro David, com a imposição das mãos, o poder de serviço lhe será transmitido para que, como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como resgate em favor de muitos, para que este poder esteja sempre presente no exercício do ministério sacerdotal. Vamos hoje nos unir em oração e pedindo o Espírito Santo para que seja derramado neste nosso filho, neste nosso irmão. Ele possa de fato ser servidor como Jesus Cristo.